Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu irei trazer para vocês aqui mais um tutorial de Pentaho, tá? Nós iremos fazer um loop, aprender um pouco sobre como criar loops no Pentaho e eu vou deixar disponível para vocês no repositório esse loop que nós iremos criar, que ele é um loop que ele tem um número X de tentativas, para que vocês possam aí estar utilizando da maneira que desejarem em seus projetos. Então vamos lá, vamos aqui, nós temos a nossa pastinha Pentaho, o nosso Pentaho na versão 9.0, vamos iniciá-lo aqui. Aqui está o nosso Pentaho aberto. Então o primeiro ponto é que nós só podemos criar loops em jobs, tá? Em transformações, nós não conseguimos fazer o retorno para aquele step que já executou. Ele não vai deixar o Pentaho. E as situações que nós podemos fazer, em caso que nós queiramos que aquilo fique no loop, nós jogamos aquele recurso que nós desejamos que fique no loop dentro de uma transformação. Ou caso não seja necessário um loop, apenas um retry de algo do tipo, nós podemos, em algum, por exemplo, caso de erro, apenas redirecionar para uma tentativa novamente e ele segue o fluxo. Então eu criei um novo job, vou salvá-lo aqui na nossa pasta de projetos. Então eu vou criar uma nova pasta, loop job, e dar o nome de loopjob.kjb. Então temos aqui nosso loop job. Vamos aqui definir um start, um success e uma transformation. Então vamos supor que eu queira ter um laço que fique refazendo essa transformation. Então eu inicio por ela e para eu ter o laço, eu apenas preciso ter a ligação. Então, aqui eu vou usar vários dummies de exemplo, né? Então, aqui e aqui. Então, ele fala ó, que aqui a gente vai criar um loop que pode causar um erro. A gente aceita e temos um laço criado que vai ficar sempre incorrendo nessa transformação. Qual o problema deste caso? Que nesse caso específico, se essa transformação sempre der erro, ele nunca vai sair dela. E o seu job vai ficar rodando eternamente, caso você esteja agendado ou esteja rodando ele. Então você nunca vai ter fim. Isso não é uma boa prática de se estar montando um loop dessa forma, tá? A gente tem que ter alguma limitação ou algum breakpoint para sair desse loop. E é o que nós vamos definir aqui. Então, para iniciar, eu vou criar uma variável. Então, aqui, primeiro ponto do meu código é criar uma variável. O nome desse campo eu vou deixar como attempt, que significa tentativa. Posso deixar ele válido no root job. O nome da variável é attempt e o valor é 0. Qual que é a ideia? É nossa attempt, ou nossa tentativa, começar com 0. Ele terá a quantidade de tentativas disponíveis para essa transformação específica. E quando ele chegar no limite de quantidade de attempts disponíveis, ele simplesmente vai sair dessa lista, dessa iteração, e jogar como um erro. E caso a transformação dê sucesso, ela fica como sucesso e tudo continua normalmente, né? Então aqui no nosso caso, a transformation, eu vou colocar o nome lá dela de transformation executor.
ela vai trazer uma variável, tá? Então, a variável que ela vai buscar é a variável transformation. Essa variável e a quantidade de iterações a gente vai ter aqui no parâmetros do job, tá? Então, aqui na parte de parameters, nós vamos definir a attempts limit, ou seja, a quantidade de attempts. Eu vou deixar o valor default como 5 e a nossa transformation, que daqui a pouco eu vou pegar o default valor desse daqui, tá? Tá, então ele vai começar com 0, vai executar essa transformação que nós estamos trazendo lá do nosso job, que é o eTransformation, lá dos parâmetros do nosso job. E a primeira coisa que ele tem que fazer aqui, eu vou até deixar aqui em cima para facilitar, caso essa transformação dê sucesso, ele cai para sucesso, ponto final, não temos mais nenhum problema. Caso ela dê erro, eu tenho que incrementar este valor de variável, tá? Então, eu vou gerar uma nova transformação, vou salvá-la aqui como add attempt, e ela vai buscar aqui a nossa variável. Então, ela vai pegar a nossa variável de attempt. Então, o nome vai ser attempt, a variável vai ser attempt, que é o que está vindo lá do nosso job principal. Ela vai ser um integer, tá? Então, só confirmando aqui, ó, attempt com 2T, a TTMPT, é a mesma que nós estamos trazendo aqui, a TTMPT. Aí aqui você tem vários pontos, você pode usar um calculator, você pode usar várias coisas. Eu vou usar um JavaScript Modified Value, tá? Eu acho ele mais simples e também em versões anteriores do Pentar ele funciona melhor, então eu vou estar utilizando ele. Eu vou modificar o nome para addValue, então a gente liga eles. E aqui eu vou adicionar esse valor, né? Então eu vou colocar aqui um new attempt, vai ser igual a attempt mais 1. Como esse meu attempt é um integer, não é para a gente ter problema. Mas para evitar qualquer caso, a gente pode dar um parse int e somar esse valor, tendo o output correto, tá? A gente pegar em get variables, a gente vai ter um novo attempt, né? Ele vai vir como number, aqui normalmente eu costumo deixar ele como integer, né? Diminuir o limite e tirar a precisão. E, para finalizar, a gente devolve essa variável, né? Então, aqui a gente vai definir um set attempt. A gente vai devolver essa variável para o job. Então, o campo que a gente quer com o novo valor é o new attempt, a variável é o attempt e o scope é o root job. Então, buscamos a attempt, mudamos o valor e devolvemos ela. Então, agora, nós vamos trazer essa transformação, né, para cá. Vamos colocar o nome de addAttempt. Vamos pegar aqui o nome dela. Definir para o caminho ser o diretório atual e o addAttempt. E pronto, em caso de erro, ele somou 1. Só que não adianta ele simplesmente somar 1. Eu preciso verificar agora se esse valor ele chegou nesse limite ou não, nesse limite do nosso attempt limits, né? Ou não, para ver se eu executo novamente o transformation executor ou caio para um erro. Então, para isso, eu vou usar o simple evaluation,
tá? Então, ele liga para cá, ou seja, o addAttempt cai no sucesso, que é o que a gente espera, ele vai para avaliação. Aí aqui nós vamos check limit. Nós queremos uma variável, né? Então, vamos lá pegar o limite da nossa variável. Aliás, vamos até pegar aqui a variável attempt, que é a nossa variável que estamos somando, tá? Ela é um integer, número. E aqui eu vou colocar se o valor for maior ou igual do que... E aqui está jogada. Aqui eu tenho como colocar uma variável. Vocês podem ver aqui, ó, o Ctrl Space, ele vai trazer para mim os valores aqui das variáveis. Então, eu vou buscar lá no parâmetro a nossa variável de attempt limits e vou definir ela aqui como nosso valor. Então, se o valor é maior ou igual do que attempt limits, que vale 5, ele já até mostra aqui pra gente, né? Então, quando o nosso teste, por default, ele for 5 ou maior que 5, ele vai dar sucesso aqui, né? E vai cair para erro. Então, a gente vai pegar aqui um abort, né? Eu vou renomear aqui esse abort como endJob e vou passar a mensagem. Job, acabaram as tentativas. Então, assim, acabaram as tentativas. Então, aqui, se o valor for maior ou igual do que a attempt, então se ele for 5 ou maior, acabou as tentativas. Se ele for menor, ele continua executando aqui. Inicialmente, nosso job de loop está completo, a gente não precisa mais do que isso. Mas para testar, nós vamos criar uma transformation default, que eu até recomendo vocês a criarem, tá? E depois podemos até colocar isto em um outro job para vocês verem como que isso ficaria as configurações, tá? Então, eu vou criar uma nova transformation. Essa nova transformation, tudo que ela vai fazer é ter um generate cons, que vai gerar 1, mas não vai me trazer nada. Então, ele vai ser apenas um start. E ter, para mim, um abort, que vai gerar um erro. Então, end transformation. Então, ele vai abortar e logar como erro. Daí eu vou colocar transformation de erro. Só isso. É uma transformation que sempre vai dar erro. Então, aqui eu vou colocar base transformation. Vou pegar o nome dela. Agora aqui tem apenas um ponto. Deixa eu ver onde que eu consigo recuperar isso daqui para a gente salvar lá, tá? Então aqui no loop job, aqui no add attempt, eu vou recuperar isso daqui, ó. Isso aqui é a barra. E nos meus parâmetros, o valor default para minha transformation, ou seja, se eu não trouxer nenhuma, o default vai ser a transformation que eu acabei de criar, que é a base transformation.ktr, tá bom? Então, se eu verificar aqui o play, ele já traz para mim a transformation padrão e o default valor. Eu vou rodar assim, depois a gente roda com um valor de 10 aqui, tá? Só para a gente acompanhar o log. Então, aqui, ó, a gente tem aqui na parte do set attempt, aqui, ó, então ele setou a tentativa como 2, como 3, como 4, como 5, e aí ele saiu, acabou o job, tá? Então, se a gente testar agora com 10, provavelmente a gente vai ter o mesmo caso, sendo a última 10, tá vendo? Então, ele fez as 10 tentativas, tentou rodar, entrou na transformação as 10 vezes, caiu como erro, deu a mensagem lá que a gente colocou, ó, transformation de erro. Então, ele deve ter umas 10 mensagens aqui de transformation de erro. E tá tudo funcionando sem problemas. Como a gente usaria esse cara, tá? Então, dentro de um job ou transformation,
Eu vou já fazer aqui, eu não vou rodar, mas eu vou trazer para vocês verem a configuração, tá bom? Eu vou trazer esse cara, né? Eu vou trazer um job. Aí eu vou trazer o nome desse job, né? No caso aqui, por exemplo, seria loopjob.kjb. E vou definir os parâmetros. Então, esse cara, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho attempt limit. Vamos buscar lá os parâmetros dele, né? Então, eu vou colocar aqui um A e um B e um B, só para a gente definir, não ficar dando erro. Então, a temperature limit é o primeiro parâmetro, aqui. E o segundo parâmetro é a transformação. Tá? Essa transformação é o caminho da transformação que a gente quer que rode, tá? Então, por isso que eu falei que eu vou deixar ele meio default, que vocês conseguem executar o job com qualquer transformação que vocês já tenham e queiram que fique loop repetindo. Então, a transformation, aqui eu deixei static values, né? Que é o mais correto. Então, por exemplo, eu quero repetir esse cara 10 vezes e eu quero que ele pegue a minha transformação que está na minha pasta e seja tr.ktr, transformação.ktr. Pronto. Independente de onde esse cara está ligado agora, quando chegar nele, ele vai conseguir pegar a quantidade de vezes que você quer que rode aquele loop e vai tentar aquela quantidade de vezes aquela transformação. Tá bom? Então, é algo bem simples, mas muito útil. É uma coisa assim que complica um pouco. É um material que eu vejo que é um pouco difícil de você encontrar, às vezes, na internet sobre Pentaho. Falando. E como adendo, se vocês quiserem, aqui na parte do check limit, vocês podem colocar um write to log, né? Então vocês podem mover esse end job para baixo e colocar um write to log, depois voltar para transformation, para vocês terem uma mensagem mais estilizada da quantidade do que está ocorrendo. Caso vocês tenham, por exemplo, muitos loops dentro do mesmo job, vocês conseguirem identificar cada loop que tá vindo. E vocês podem estender isso também lá para os parâmetros do job, definindo uma mensagem diferenciada para cada caso, né? Vamos até fazer isso agora, aproveitar, para a gente deixar mais estilizado aqui o nosso caso, tá? Então aqui eu vou colocar um write log, vai ser uma alteração até que razoavelmente rápida. Então aqui eu vou definir que o nosso write log é uma message. Ele vai vir no log básico, que é o que normalmente acaba se passando. Então, mensagem loop. E aqui nós vamos colocar a message. E aí nós podemos colocar mais um parâmetro, definir uma mensagem padrão. Aqui no nosso job, nós só precisaríamos colocar mais um parâmetro e definir a mensagem usada para rodar. Então, a gente liga ele aqui com falso e liga em cima, criando loop. Isso aqui eu vou deletar. Realmente aqui, ó, ele só funcionou na mensagem de loop. Eu acredito que por estar vindo de um erro, aqui a configuração tem que estar como só log de erros, tá? Mas ele traz aqui, ó, a mensagem de loop, ele trouxe como erro mensagem padrão. E ele deve ter trazido, ó, todas as 10 vezes, né, ou 5 vezes que a gente deixou como default, tá vendo? Então, funcionou certinho. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Até mais.